Boa noite a todos. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Nós que somos aqui do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP Bezerra de Menezes. Esse grupo de estudos que se reúne semanalmente, e parte desses estudos nós disponibilizamos aqui no canal do Prozebem. Nós estamos, como falei, estudando o Evangelho de Lucas, e hoje trataremos de uma perícope, que é uma passagem denominada A Família de Jesus. E a tradução aqui, que nós vamos nos valer dessa tradução da Bíblia João Ferreira de Almeida. Gostaria de dizer que a finalidade do NEP é exatamente buscar estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Sabemos que o espiritismo é considerado o cristianismo redivivo. Então, o cristianismo redivivo é exatamente a busca da restauração da essência cristalina dos ensinamentos do Cristo, dos ensinamentos de Jesus. Então, vou fazer aqui a leitura da passagem, da perícope, e depois a gente vai trazer algumas reflexões. Conta-nos o evangelista Lucas, são apenas 3 versículos, é uma passagem que não é tão extensa, mas que traz um conteúdo muito vasto. Então, começa no versículo 19 e vai até o 21, no capítulo 8. Então, o versículo 19 está dito: E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão, dele, de Jesus. No versículo seguinte, que é o 20, e foi-lhe dito: Estão lá fora a tua mãe e teus irmãos, que querem te ver. E no versículo 21, que é o que fecha a passagem, está dito: Mas Jesus respondeu, dizendo: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam, ou seja, aqueles que cumprem a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então, nós precisamos contextualizar essa passagem, e vai nos dizer o autor Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, que nesta passagem, quando aconteceu este fato, Jesus estava em Nazaré, e a família dele veio de Cafarnaum. E essa cidade de Cafarnaum, esse pequeno lugarejo, está 30 quilômetros de distância de Nazaré, e esse percurso foi feito a pé. Então, a família chega e se depara com a multidão, e não consegue chegar até o mestre. E por que isso acontece? Porque Jesus, no seu messianato, na sua peregrinação, já juntava em torno de si algumas pessoas que se interessavam pela sua mensagem, pelas curas, pelos sinais que ele deixava transparecer de que seria o Messias prometido. Só que tem um dado: isso começou a enfurecer os religiosos, que são os fariseus, que se sentiam ameaçados por ele, porque temiam perder exatamente o prestígio e o poder. E eles não o reconheciam como Messias, como Salvador mencionado nas Escrituras. Então, feita essa pequena introdução, a gente precisa dizer que Maria, junto com os irmãos, não conseguem se aproximar. Daí o mensageiro entra na casa e vai dar a notícia de que sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E a resposta de Jesus, ela é bastante curiosa, porque ele diz que a mãe e os irmãos são aqueles que cumprem a vontade de Deus. Então, numa análise assim mais apressada, pode parecer que há uma indiferença, que há uma frieza, que há uma falta de atenção da parte de Jesus para com os seus familiares. Mas o que não é o caso. A gente sabe que a cada vez que Jesus se dirige a alguém, a algum personagem do Evangelho, a algum grupo, ele se vale de, naquele momento, transmitir um ensino.
é a forma pedagógica com a qual ele ensinou, como a gente vai ver logo adiante. Mas antes, nós precisamos trazer alguns elementos aqui para dissipar algumas dúvidas. Há algumas teses acerca da existência dos irmãos de Jesus, né? Esse é um tema, melhor dizendo, bastante controverso, bastante polêmico, e não há um registro confiável de que Jesus tenha tido irmãos. Alguns estudiosos vão dizer que José era mais velho, viúvo, portanto, teria filhos com a primeira esposa, e com Maria teria tido Jesus. Outros vão dizer que Maria teve primeiro Jesus e depois outros irmãos, mas não há nenhuma fonte fidedigna, confiável, que retrata isso. A maioria dos escritores, se não a maioria, mas uma parte significativa, eles vão dizer que, na verdade, eram primos de Jesus, porque o termo lá no hebraico, que significa irmãos, é o mesmo utilizado para primos. Então, esses primos, que para algumas traduções foram considerados como irmãos. Para a gente, de fato, esse ponto não é o que mais interessa. Isso é apenas uma curiosidade. O que vai nos interessar é a mensagem espiritual contida aqui nessa passagem. É um dos princípios do NEP, retirar o espírito da letra, ou seja, o ensino espiritual daquilo que está posto, está colocado. Porque vai nos dizer o apóstolo Paulo que a letra mata e o espírito vivifica. Então, a gente buscando extrair aqui o ensino espiritual, vamos nos valer da obra espírita, da codificação, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, para tentarmos esclarecer. Então, a fala de Jesus remete à criação da família universal, que este é o propósito da obra divina, é a construção de uma humanidade que se reconheça como irmãos. E é isto, inclusive, que está posto na oração que ele ensinou, que é o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Então, Pai Nosso é um Pai único, um Pai de todos. A gente sabe que essa humanidade que vai se tratar como irmãos ainda é um sonho muito distante, mas que para que a gente o alcance, é necessário a nossa movimentação nessa direção, que é exatamente o exercício de buscar a ascensão espiritual. E, para isso, a doutrina vai nos esclarecer, como um dos seus princípios basilares, o Instituto da Reencarnação. É um instrumento fundamental para que o espírito busque, nesta jornada, se depurar, ou seja, tornar puro o seu sentimento. E, a partir disso, vai ascendendo na escala evolutiva, até que percorra essa longa jornada, alcançando os altos cimos. E, nesse sentido, nessas sucessivas reencarnações, onde vai haver o aprendizado, o esclarecimento, o aprimoramento, são nos dadas as famílias corporais, como Kardec vai nos mostrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Há a família corporal e a família espiritual. A família corporal, que ele também chama de parentela, é essa aqui onde nós estamos nesta passagem encarnados, onde os vínculos são mais frágeis, por vezes se desfazem durante a própria existência na matéria. Mas há a família espiritual, com a qual todos nós estamos ligados por afeição, por afeto, e esses laços, eles são perenes. Então, a cada vinda aqui, a gente se cerca dos laços parentais, corporais, materiais, e nesse agrupamento pode haver ali pessoas que são ligadas à nossa família espiritual e outras que não.
que a gente está conhecendo exatamente nesse instante. E qual é o propósito? É vivenciar experiências que nos façam transformar exatamente essa parentela familiar, corporal, em família, de fato, espiritual, na sua santa expressão. Para isso, é onde se exerce esse grande laboratório do desenvolvimento das virtudes, onde nós precisamos vencer as diferenças, superar os obstáculos e construir em nós um estoque de valores que levemos para a eternidade. E que valores são esses? É o desenvolvimento da tolerância, da compreensão, do respeito mútuo, da partilha, do perdão, buscando combater em nós a vaidade, a arrogância, eliminando a maledicência, a incompreensão. Porque nessa longa jornada de espírito, esta não é a nossa primeira encarnação e nem será a última. A gente vem de um passado que remonta a séculos. E se fosse nos dada a condição de enxergar esse passado, a gente ia perceber que existem hoje conosco em jornada pessoas com as quais nós temos bastante diferenças que precisamos vencer, mas também outras que temos muita afinidade. Então, é a oportunidade de, neste laboratório e dentro desta pedagogia divina, construirmos essa caminhada. Emmanuel vai nos dizer, na lição 62, lá do Caminho, Verdade e Vida, o título é Parentela, e é interessante que ele comenta uma passagem que está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 3, que trata exatamente desse assunto. E ele vai dizer, aqui eu trago de forma resumida, que nem sempre os laços de sangue reúnem as almas afins. Frequentemente, grandes inimigos são obrigados a viver sob o mesmo teto. Para quê? Qual o sentido? Para aprender, para aprimorar, para crescer. E ele vai nos dizer em outro momento que a reencarnação ela não erra de endereço, que nós estamos aqui encarnados, vivenciando processos com aqueles com os quais nós precisamos aprender em conjunto. Voltando um pouco a Kardec, na codificação, ele vai dizer, de uma forma bastante lúcida e pormenorizada, que todos nós passamos por um planejamento espiritual. E este planejamento, ele é elaborado antes da nossa vinda. E nessa elaboração, são estabelecidas as provas e as expiações necessárias ao crescimento do espírito. E vai dizer mais, que tão mais elevado o espírito, mais ele participa desse processo. Quanto menos elevado, evoluído, menos ele tem a participação. Mas o fato é que, via de regra, nós participamos do nosso gênero de provas. O que é isso, gênero de provas? De uma forma genérica, é onde nós vamos nascer, qual país, a cor de pele, se do gênero masculino ou feminino, a qual a família nós vamos pertencer. Agora, os pormenores, os detalhes, isso vão correr, essas coisas, esses elementos vão correr por conta do uso do nosso livre-arbítrio, que ainda, na maioria das vezes, nós o utilizamos de forma equivocada, de uma forma oposta à vontade de Deus, a essa ordem cósmica, que prevê exatamente a fraternidade, o bem, o belo, a justiça, o amor, como forma de ascensão, como maneira de ascender, como maneiras, melhor dizendo, de ascendermos espiritualmente. Então, quanto mais nos depuramos, quanto mais nos livramos das imperfeições, tornando puros os nossos sentimentos, mais nós nos aproximamos dele, de Deus, do Pai. Então, nessa jornada que é milenar, de diversos milênios, na passagem que Jesus diz que nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá, é nesse sentido, que todos nós estamos caminhando
para um dia alcançarmos esses degraus elevados e construirmos esta família universal, essa família com igualdade de sentimentos. E Emmanuel vai nos dizer que essa ascensão, embora ela seja individual, ela se dá em fileiras, ou seja, há uma solidariedade. Aqueles que estão à frente nos pegam pelas mãos, nos conduzindo, nos inspirando, respeitando, evidentemente, o nosso livre-arbítrio de querer seguir ou não. E nós, quando compreendemos esse processo, devemos também estender as mãos para aqueles que estão atrás. Então, é nesse conjunto, nessa jornada, com esse exercício, que nós vamos caminhando, vamos avançando, vamos evoluindo. Daí fica agora um pouco mais clara a intenção de Jesus quando ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que cumprem a vontade do Pai. A vontade de Deus, do Pai, é exatamente ele estabeleceu através das leis divinas, das leis que regem a vida e o universo. Cada vez que a gente caminha na direção dessas leis, a gente está se aproximando do propósito. A cada vez que no uso equivocado, errado do nosso livre-arbítrio, nós agindo por conta própria, nos afastamos, aí sim a gente está atrasando a nossa caminhada. Então, a doutrina nos apresenta Jesus como guia e modelo. Então, se a gente segue o caminho que ele nos propôs e busca modelar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir, conforme ele viveu, ensinou, testemunhou, a gente está se aproximando dele na condição de irmãos. Então, é quando ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. Para que nós, então, sejamos de fato irmãos dele, precisamos ter isso em mente. E mais do que ter isso em mente, precisamos vivenciar. É interessante que no livro Jesus no Lar, de autoria de Nélio Lúcio, ele, através de Chico, vai nos dizer que a família é o primeiro templo e a primeira escola da alma. Então, a paz do mundo, ela começa dentro de casa. Se nós não vivemos em paz dentro do lar, como aguardar a harmonia das nações? É em casa que se aprende a edificar, a vivenciar esse amor. E aí eu me lembro agora de uma passagem de Chico, onde ele diz assim, de forma resumida: como nós podemos querer viver num céu que não foi construído por nós? É preciso que esse céu seja construído no nosso interior. E aí vai Nélio Lúcio arrematar dizendo: se não conseguimos viver com aqueles que estão dentro do lar, no dia a dia, como respeitar o Pai Celeste que está distante? Eu faço referência agora a uma outra obra, SOS Família, de Joana de Ângeles, onde ela apresenta a família como célula fundamental da organização social. É o alicerce da sociedade. Então, ela vai dizer que se os laços se romperem, a sociedade falirá. Que é o que está dito na questão 775 do Livro dos Espíritos. Está lá perguntado: qual seria para a sociedade o resultado do rompimento dos laços de família? E a espiritualidade superior vai dizer a Kardec que é o agravamento, o recrudescimento do egoísmo. Então, é preciso que haja essa construção dentro de casa para que, uma vez organizando este que é o nosso papel, a gente possa também caminhar na direção dos outros. Agora, não pode haver uma inversão da hierarquia. Nós abandonarmos o posto onde nós somos chamados para um primeiro agir, uma primeira ação, num primeiro momento, e sairmos para fazer lá fora uma obra de caridade com a qual nós não estamos ainda familiarizados, porque se não está internalizada em nós essa ideia da construção da família, se a gente quebra essa hierarquia, nós não estamos cumprindo o nosso papel.
E a dedução parece clara, porque se todas as famílias fossem organizadas com essa base, a sociedade seria o reflexo desses pequenos grupos. A gente percebe que várias famílias estão aí esfaceladas. Então, o nosso papel na condição de espíritas é colaborar na construção da nossa, de forma equilibrada, justa, harmônica, e também dar a nossa contribuição, o nosso contributo para aqueles que estão passando por dificuldades. Caminhando para a parte final aqui, eu trago agora uma parte do capítulo 39 do livro Esperança, que Emmanuel vai comentar exatamente esse versículo, só que ele vai se valer da referência lá do Evangelho de Marcos, que é: por quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, que é o mesmo contexto, é o mesmo teor. E ele vai nos dizer nessa obra que fora do lar nós somos capazes de distribuir sobras de dinheiro, de tempo, para obtermos algum sossego de consciência. Podemos ainda amparar alguém doente com quem não nos vinculamos, pois estamos ali só de passagem. Mas é no reduto do lar, onde não há aplausos, que a providência divina nos experimenta a madureza mental. Então, é no ambiente doméstico onde estamos incessantemente convocados a apoiar os familiares que necessitam da gente, de nós, não apenas com recursos materiais, mas também com a compreensão, com a disciplina e com o exemplo. É nesse ambiente que nós vamos renovar as nossas forças que vão nos assegurar essa felicidade futura. Então, essa é a lição imorredora do mestre nessa passagem, que é aqui esquadrinhada pelos espíritos superiores e que nós buscamos trazer aqui, respeitadas, claro, as nossas limitações. Então, agradeço a atenção de todos, desejo muita paz para todos vocês. Pedimos a colaboração no sentido de compartilhar o material do canal, o conteúdo do Prozebem TV, para que possa alcançar mais pessoas e mais gente tenha acesso a esse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.